Olá, galerinha, nós estamos aqui de novo para fazer o comentário das provas do Enem. Estou aqui, meu nome é Thompson Justa, estamos aqui com a prova de Física de 2018, ok? Então, olho na tela. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente, vamos grifar, ele quer saber da força potente, é maior que a força resistente. Vamos contextualizar essa questão a partir do chamado torque. Torque, não é toque. Torque ou momento-força, certo? Então, o torque, ele tem a ver com o quê? Com o princípio das alavancas. Arquimedes, grande Arquimedes, ele dizia que você me desse um ponto de apoio, ele dava para erguer a própria terra. E esse ponto de apoio recebe o nome de fulcro, certo? Que é o ponto de rotação da alavanca. No caso, por exemplo, do alicate, está aqui o fulcro. Fulcro. Gente, é fulcro. Certo? Ou ponto de rotação. No caso da pinça, está aqui o fulcro. No caso do quebra-nozes, está aqui o fulcro. No caso do carrinho de mão, está aqui o fulcro. Tudo é onde está relacionado ao ponto de rotação. E aqui está o fulcro. Não, o fulcro está aqui, aliás. Porque ele apoia, né? Apoia para fazer a rotação. Deixa eu apagar esse primeiro aqui. Ok? E agora? Quando você vai trocar um pneu do seu carro, você tende a colocar uma chave de roda. Essa chave de roda significa que você vai estar colocando no parafuso lá uma certa distância. Vocês já ouviram falar que quando os caminhoneiros querem trocar o pneu de um caminhão, eles querem fazer girar esse parafuso mais facilmente, eles colocam uma barra de metal para aumentar o que nós chamamos de braço da alavanca. Gente, isso é muito importante, porque quanto maior, quanto mais distante do ponto de rotação, menor é a força. Vamos por experiência. Pegue aí, vá lá na porta do seu quarto, na porta da sua sala. Abra a porta segurando no trinco. Abra ou feche. Beleza? Fácil. Agora, faça o mesmo movimento empurrando bem próximo das dobradiças. É mais difícil. É mais complicado. Isso quer dizer que quando você está mais próximo do ponto de articulação, do ponto de rotação, no fulcro, você tende a aplicar uma força maior. A fórmula que nós vamos observar é a fórmula do momento-força. Momento-força, ou torque, é a força vezes a distância ao ponto de articulação. Lembrando que o torque tem a ver com rotação. Galera, se eu tenho aqui uma
porta, tá aqui a portinha. Me lembro de uma questão do Enem, que era um portão, que você se pendurava no portão para que ele fizesse um movimento de rotação. Bem aqui são as dobradiças, que é a parte de rotação. Se eu aplico uma força aqui, obviamente que cada vez que eu vou me distanciando do ponto de rotação, essa força se torna menor. Se eu aplico cada vez mais próximo, essa força tende a ser maior. E, consequentemente, se eu aplico aqui, nem rotação vai ter. Isso quer dizer que o torque não existe se eu aplicar uma força sobre o ponto de articulação. Ou aplicar uma força perpendicular à porta. Observe que se eu aplicar uma força assim, ela não girará, ela não vai girar nem para um lado, nem para o outro. Então, o torque, ele tem a ver com a rotação. Vocês já ouviram falar de torque também? Quando fala do automóvel. O automóvel tem um torque. Olha aí. O que é esse torque? É a capacidade de rotação do motor para que ele engrene, né, as suas engrenagens, faça rotacionar também as rodas. Então, vamos observar de novo no nosso desenho anterior. Aí, deixa eu voltar para o desenho. Vou apagar aqui os fulcros. Vocês já viram os fulcros, né? Os pontos de rotação. Beleza. Onde eu aplico a força no alicate? Professor, eu aplico aqui. Essa força é chamada de força potente. E onde ela vai resistir? Aqui. É chamada de força resistente. Qual está mais próxima do ponto de articulação? Que o ponto de articulação do alicate é a resistente. Então, a resistente é maior do que a potente. Vamos de novo. A pinça. Onde é que você segura a pinça? Aqui. Isso aqui é a força potente. Onde é a força resistente? Nos cabelinhos aqui. Observem que a distância da força potente ao ponto de articulação é menor. Consequentemente, a força potente se torna maior do que a força resistente. Notem que é isso que ele quer, né? A força potente é maior que a força resistente. Mas vamos para o quebra-nozes. Eu aplico uma força potente bem aqui. A força resistente é onde eu coloco a noz. E o fulcro é o ponto de articulação. O carrinho de mão, onde é que eu aplico a força potente? Você não vai nem segurar o carrinho de mão pelas rodas, né? Você vai segurar pela parte diametralmente oposta. Força potente. Então, aqui seria a força resistente. E aqui você aplica no... Como é o nome disso aqui? Abridor. Força potente e aqui a força resistente. Notem, por favor, pela hóstia consagrada, que as distâncias em relação às aplicações das forças são muito importantes. Quanto mais próximo do ponto de articulação, maior é a força. Aqui a força resistente é maior, aqui a força resistente é maior,
Aqui a força resistente é maior. Aqui a força resistente é maior. Somente na pinça a força potente é maior. Então, vamos à resolução. Os torques, olhe bem, da força potente, da força resistente, tem módulos praticamente iguais. Mas, quando você observa a força potente e relacionada à distância e a força resistente relacionada à sua distância, você vai observar que a força onde eu aplico o valor para puxar o cabelinho, né? O valor, a pinça, você vai aplicar a força aqui, que é justamente onde você tem menor distância. Então, você vai aplicar uma força maior para poder arrancar os cabelos aqui. Tranquilo? Então, para a pinça, o braço da força potente é menor. Braço de quê, professor? Que diabo é braço aí? O braço da alavanca, galera. O braço da alavanca. Portanto, a força potente se torna maior do que a resistente na pinça. Consequentemente, a resposta é o item A. Obrigado pela paciência de vocês e até a próxima, se Deus nos permitir.